Bom dia, queridos, a paz do Senhor, como vai? Que bom que nós estamos juntos aqui mais uma vez nessa semana para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Espero que você esteja bem, sua família, e vamos juntos nessa manhã aprender um pouco mais a respeito do Gênesis, da palavra de Deus. Aqui tá armando um tempinho de chuva, tô começando uma ventania, então qualquer barulho relacionado, você já sabe, ok? Então, não se distraia, não permita que esse tempo seja simplesmente para cumprir esse tempo, mas que o Senhor fale contigo, que o Senhor consiga ensinar a respeito da palavra dele, tudo aquilo que você tem para aprender no livro de Gênesis, amém? Eu quero deixar aberto o canal de comunicação, o grupo desta aula de Gênesis já está aberto. Você, se ainda não foi adicionado, não fez a sua inscrição ainda, faça a sua inscrição. Está na descrição aqui do vídeo, você pode se inscrever. Eu mando alguns materiais, algumas observações que eu não falo na aula, algumas coisas. O conteúdo não é tão grande, mas faz a diferença para o seu aprendizado, ok? Para essa aula nós vamos usar um vídeo da novela Gênesis, tá? Que é referente à criação dos 6 dias e do 7º, né? Até a criação do homem. Possivelmente nós vamos usar esse mesmo vídeo, essas referências, por 2 ou 3 aulas, depende de como nós conseguimos avançar hoje aqui, tá bom? Só um outro esclarecimento, a pretensão desse livro de Gênesis é avançar até o capítulo 11, tá? Então, dependendo de quanto tempo demorar para a gente chegar até lá, nós vamos até o capítulo 50 de Gênesis, ok? Por que eu estou dizendo isso? O Gênesis ele é dividido em 2 partes. A parte da criação geral e de todas as linhagens e tudo que aconteceu. E depois de Abraão para frente, a constituição do povo, das leis e de tudo aquilo que envolve Abraão e a sua família, uma história mais patriarcal, ok? Então essa história é um pouco mais simples. A história até o capítulo 11 ela é mais complexa, ela demanda um pouco mais de esforço, a evolução é um pouco devagar, então eu vou tentar fazer com que isso seja até o capítulo 11. Se continuar indo bem, se continuar indo legal, se continuar tendo interesses, a gente continua então a parte 2 do livro de Gênesis, a história patriarcal, ok? Então nós vamos enfatizar tudo aqui até o capítulo 11, que é a história da criação e da evolução de todas as coisas, segundo o Gênesis, até então que Deus fez através da sua criação, através do livro, através do registro aqui de Moisés, ok? Então, outro aviso que eu quero deixar com vocês eu vou sair um pouquinho dessa linha um pouco mais acadêmica que eu tive nessas 2 primeiras aulas, que eu achei de suma importância para criar um pano de fundo, para criar um alicerce do livro de Gênesis, para entrar um pouco mais de fato no texto e naquilo que o texto quer nos dizer, ok? Então, vai haver uma mudança de paradigma um pouquinho do estilo da aula. Claro que eu ainda vou trazer essas coisas, mas não vai ser na intensidade que eu estava trazendo até aqui, ok? Curiosidades, teorias e tudo mais. Conforme elas vão surgindo, sim, eu vou citar, se for necessário me aprofundar em algumas delas, ou se não for tão relevante, a gente ignora e segue referente ao texto, ok? Então, o projeto de hoje é a gente chegar até o 3º dia da criação, para que a gente fale um pouquinho das coisas que Deus criou, ok? Para que a gente consiga retomar tudo isso, eu quero retomar com vocês o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Então nós vamos ler Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 13, e até onde a gente quer avançar na aula de hoje. Bastante trovoadas aqui, então não estranhe, pode cair um temporal aqui. Ok? Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, do versículo 1
até o versículo, então, 13. Vamos ler. A palavra de Deus diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, então, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus então a separação entre a luz e as trevas. Deus chamou o dia de luz, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Versículo 6: e disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão de céus. E foi tarde e manhã no segundo dia. Versículo 9 diz assim: e disse Deus: ajunte-se a água debaixo dos céus num só lugar, e apareça então a porção seca, e assim o foi. Chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares, e viu Deus que tudo era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim então o foi. E a terra produziu erva, e a erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus então que tudo o que criara era bom. Então foi tarde e manhã no terceiro dia. Feche seus olhos aí onde você está. Se concentre naquilo que nós vamos fazer aqui. Peço para que Deus fale com você através dessa aula e que construa tudo aquilo que Ele quer através da sua palavra. Amém? Senhor Deus, obrigado por esse tempo, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, possa germinar no coração de cada um que está ouvindo este momento, a aula que o Senhor nos dá através da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, nos ensinar através de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vimos então tudo aquilo que Deus criou na aula passada, com foco no Criador, com foco nas teorias e tudo mais daquilo que Deus havia criado, focando então de que Deus era o Criador de todas as coisas, que Ele havia feito todas as coisas, que Ele havia construído através de todas as coisas. Vimos algumas teorias, algumas coisas, e hoje eu quero passar um pouquinho para vocês a criação do universo, como diz aí o slide, né? Essa imagem bonita, personificando Deus, colocando as suas mãos sobre a terra e fazendo com que a terra então fosse criada, né? Então nós vamos avançar um pouquinho aqui na história primitiva da criação e na criação do universo, né? Então há um consenso através da fé e de nós cristãos que afirmamos e cremos que Deus criou todas as coisas. E Ele faz a sua criação, Ele desenvolve tudo que Ele quer através da fala, né? Então Ele fala e as coisas acontecem em apenas um ato, né? Nós afirmamos como cristãos criacionistas que creem na palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é suficiente para que nós possamos ter o entendimento completo daquilo que aconteceu. É claro que ela não é completa no sentido científico, mas ela é completa no sentido de que a gente consegue entender
com todas as letras, tudo aquilo que foi criado, e tudo foi criado por Deus, e essa é a máxima que nós temos, que Ele é um Deus criador. É nisso que nós cremos, é nisso que está estabelecida a nossa fé. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre, talvez eu acho que não hoje ainda, mas sobre a raiz dessa fé. Se nós não cremos dessa forma, não tem razão de existir o restante do Antigo Testamento. Não somente o Antigo Testamento, mas também o Novo Testamento, né? Ele não faz sentido para a nossa fé se os eventos de Gênesis não forem reais, não forem verdades, se não forem um marco zero da humanidade, da existência e de tudo aquilo que nós cremos. Jesus não poderia vir e representar a raça humana, porque não existiria o início de uma raça humana através de Adão e tudo mais. E nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente, na criação do homem e tudo mais. Mas apenas a semente aqui de tudo isso que nós estamos criando. Então nós cremos que Deus criou todas as coisas através de um ato, né? Através da fala, que Deus criou todas as coisas e Ele disse e houve, como diz o texto literalmente, né? Que Ele disse haja e houve, né? Então o imperativo da criação é a vontade de Deus, tudo aquilo que Deus quer fazer através da sua fala. Ele simplesmente do nada ele cria todas as coisas, ok? Há uma observação, né? Eu já falei um pouquinho a respeito disso, né? No início do texto de Gênesis, quando Deus, quando Moisés escreve, né, que Deus criou os céus e a terra e tudo o que nele há, então, há um prefixo, há uma palavra, né, que diz respeito exatamente à ação de Deus criadora, que é o vocábulo bara no hebraico, né, que é traduzido por simplesmente criar, mas ele não dá a dimensão exata de tudo aquilo que de fato representa, né? Então, esse prefixo bara tem uma relação ao divino, ao transcendente, a um Deus, né? Ele está relacionado a quando Deus está criando algo, né? Quando um homem está fazendo um barco, por exemplo, ele não vai usar o prefixo bara, que o homem criou um barco. Não, esse é um prefixo exclusivo quando Deus está fazendo algo, né? Está criando algo do nada, completamente novo, algo que não existia, né? Então, no início, no primeiro versículo, quando Deus criou os céus e a terra, em Gênesis 1:1, aqui no Gênesis 1:1, no 21 e também no 27 aparece esse vocábulo bara, tá? 1:1 é aquilo que a gente acabou de ler. No princípio criou Deus. Então, do nada, não existia nada e Deus criou a partir do nada, através da sua palavra, né? Muitas cientistas acham que a matéria ela foi criada, ela partiu através de alguma coisa, né? Alguma coisa deu origem à matéria. E foi o próprio Deus, né, quem fez todas essas coisas, ok? E quando nós olhamos aqui para o texto em si, eu quero mostrar aqui o texto em hebraico, então está aqui para vocês, ó. No princípio, Bereshit bara Elohim et hashamayim vit haaretz. Haaretz. Essa palavra é difícil de pronunciar, ou eu tenho dificuldade, né? Então, no princípio criou Deus, bara Deus, Elohim, Deus, os céus e a terra. Que isso traz para nós, né? Que Deus criou algo do nada.
Não existia uma terra anteriormente, não existia nada que se comparasse àquilo que nós temos hoje como planeta, como terra, como aquilo que ele nos deu, né? Então, o prefixo aqui, bara, né? Ele nos dá exatamente a dimensão. Deixa eu tentar aqui. O prefixo, né? Bara aqui, ó, ele nos dá a real imagem daquilo que estava acontecendo. Deus estava, através da sua voz, criando algo do nada, criando a matéria a partir da sua própria energia, do seu próprio espírito, da sua própria criação, da sua própria essência, né? Então, os estudiosos, cientistas e tudo mais creem que a matéria ela gera energia e Deus faz exatamente o contrário, ele cria da sua própria energia a matéria, né? Eu não vou entrar em pormenores físicos aqui, muito menos as teorias que envolvem tudo isso, físicas e tudo mais, até porque não é o nosso objetivo, isso também não importa para a razão da nossa fé. O importante é que Deus criou através de si mesmo, da sua soberania, todas as coisas. E este deve ser o fundamento principal da nossa fé. Ah, pastor, então o senhor está querendo dizer que a nossa fé ela deve ser aceitar sem questionamento tudo que a Bíblia diz? De certa forma, sim. Porque é nela que nós cremos, é ali que Deus é revelado. Esse é aquilo que Deus está. Ah, mas quer dizer que eu não posso procurar explicação nenhuma? Sim, você pode, desde que ela esteja em concordância com aquilo que a Bíblia diz. Há muitos cientistas, há muitos físicos, há muitos biólogos que contestam a criação por um ser onipresente, todo-poderoso, que é Deus, né? E nós admitimos como cristãos que Deus criou todas as coisas. Nem sempre nós temos parâmetros... Deixa eu desligar aqui. Nós temos parâmetros científicos para argumentar nesse sentido, né? Então, meu conselho para você que gosta de saber e gosta de saber os pormenores é: não permita que esses pormenores assumam o lugar de você conhecer a Deus na sua vida. É importante estudar, é importante conhecer, é importante saber a explicação das coisas, mas não permita que este saber, este conhecer, substitua a fé, a crença, a convicção de quem Jesus é e aquilo que ele fez por cada um de nós, e principalmente essa fé que começa aqui, de que Deus criou todas as coisas através de si mesmo, ok? Então nós já vimos aqui que entre o versículo 1, esse que nós acabamos de ler, e o versículo 2 há uma teoria de gap, de intervalo, ela é muito aceita hoje, né? Já passei o vídeo para vocês, no vídeo inclusive eu mandei para quem está inscrito no grupo, que podem ver que no vídeo há uma referência no início, que Deus criou os céus e a terra, e depois não há nenhuma referência. Somente quando o Satanás cai na terra e que então retoma as passagens bíblicas, exatamente direcionando a essa teoria do intervalo, né? Então, desculpe, o versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, ou seja, havia caos sobre a terra. Havia algo que precisava ser organizado, havia coisas que precisavam ser colocadas em ordem para que a criação, então, fosse de fato aquilo que Deus queria que ela fosse, né? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, ok? Então, há alguns textos que a palavra de Deus nos apresentam, né? Por exemplo, Hebreus 11, verso 3, ela afirma essa criação de Deus, né? Hebreus 11, verso 3 diz assim: pela fé entendemos que o mundo foi criado pela sua palavra, de maneira que aquilo que se vê
não foi feito do que é aparente. Ciências, como eu disse, ensinam a transformar a matéria em energia, mas Deus converteu a sua própria energia, então, em matéria, né? Verso 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus estava dando forma, ordem, fazendo com que o caos se tornasse uniforme. Deus sempre gera a ordem no meio ao caos, né? Em meio à desordem. Cada fase da criação, cada etapa, cada coisa, cada intenção de Deus, ela preparou tudo para que a fase seguinte acontecesse, né? Até culminar então no seu propósito principal, a excelência da criação, né? A coroa da criação, que é o homem. Então, Deus não fez um local, Ele não fez um lugar, Ele não fez um recinto e disse, está faltando alguma coisa, peraí. Como um ourives que faz uma coroa, olha para ela e fala, está faltando uma pedra, vou colocar aqui e vai dar toda a excelência. Não, Deus deu propósito a toda a criação para que o homem habitasse nela. Então, antes de criar o homem, Deus preparou todas as coisas para depois colocar o homem dentro dela, né? Então, tenha isso em mente, o homem não é um acaso, o homem foi criado com propósito, né? E o propósito é de Deus, da sua criação e de tudo que nele existe. E disse Deus, e assim foi, ele cumpre a sua vontade, acentua com perfeição a criação e expressa isso, e viu Deus que tudo era bom. Corresponde então à intenção de Deus. Quando ele de fato olha as coisas e vê que tudo é bom, e tudo é importante, que tudo é agradável e cumpre o propósito a qual ele foi construído, Deus então olha para a criação e diz, puxa, isso é bom, isso me satisfaz, isso me deixa orgulhoso aqui, entre aspas, né? Muito entre aspas, é uma característica que Deus não tem, apenas para que vocês entendam aqui, né? E aí, dentro de tudo isso, então, eu quero enfatizar algumas outras coisas antes da gente avançar, para que, de fato, a gente tenha um parâmetro verdadeiro, real aqui, de tudo aquilo que nós temos que estudar, né? Um pressuposto que eu preciso falar para vocês aqui por mais que existam hipóteses, teorias de criações, de como foi, daquilo, eu creio que o relato de Gênesis ele é histórico e ele deve ser lido como uma história, como algo que de fato aconteceu, que Deus revelou a Moisés para que o seu povo cresce quem ele era. Então, é um relato histórico. Se ele for lido como um mito, como qualquer outro gênero, ele é desprezado e não faz sentido à nossa fé, né? Moisés escreveu para um povo, né? Nós temos que ter isso em mente, que Moisés escreveu não para mim e para você. Ele escreveu Gênesis para um povo, né? Para um povo que ficou 400 anos no Egito, influenciados por Deus, por deuses, por mitos, por muitas coisas que Moisés conhecia sim, mas que ele registrou a intenção do Criador para aquele povo. Então a narrativa era simples. Afinal, Moisés queria deixar um legado, uma lei, né? A todos aqueles que liam, eles precisavam entender. Então, a intenção de Moisés é que o povo entendesse aquilo. Então, qualquer interpretação misteriosa, que há alguma coisa escondida entre uma palavra e outra, não se trata de mera especulação. Deus queria registrar a sua intenção, a sua grandeza diante dos deuses do Egito. Essa era a intenção primária desse texto, né? Então, é importante a gente conhecer e saber tudo isso, mas é importante também que a gente tenha em mente que há um público para esse texto, né? Gênesis ele não pode ser entendido separadamente.
ele faz parte de um compêndio, né, de um conjunto que engloba os 5 primeiros livros da Bíblia, que se tornam a lei de Moisés, que é a Torá hebraica, né, do judaísmo também, que é o Pentateuco, ao qual nós chamamos de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, né? Então é um livro apenas que nós separamos apenas para estudar, ok? Então Deus estava explicando e registrando através de Moisés o seu propósito para aquele povo. Essa deve ser a nossa mentalidade ao ouvir e ler o Gênesis, a ver qualquer coisa relacionada ao Gênesis, porque essa era a intenção de Deus naquele lugar. Não existia outra atenção, né? Alguns estudiosos dizem que Moisés estava de um lado do rio, esperando, né? No final do livro de Êxodo, quando falam dos espias que vão espiar a terra, preparando para a entrada e conquistado na terra prometida, alguns estudiosos dizem que é naquele momento que Moisés está registrando toda essa história para que o povo que vai tomar conta da terra prometida saiba quem ele é e tudo aquilo que ele fez durante toda essa geração. Então, é aquele povo enraigado de idolatria, enraigado de deuses egípcios, enraigado de muitas carrapichos, né? Eu ia falar picuinha, mas não era a palavra certa. Muitos carrapichos diante de 400 anos no Egito. Então Deus queria limpá-los, purificá-los, para cumprir aquilo que Deus havia prometido a Abraão no início de todas as coisas, ok? Então, há um público, a origem de tudo que ele ordenava através de Moisés, construir um caráter, mostrar sobressalência aos deuses do Egito. Moisés possivelmente conhecia, vivia, porque a palavra de Deus diz que Moisés era letrado em toda a ciência do Egito, ele conhecia todos os mitos, todas as teorias, toda a idolatria que existia no meio egípcio, mas Deus o separou desde o início para registrar o propósito de Deus em todas as coisas, ok? Então, há um relato cuidadoso, simples, direto, mas cuidadoso da parte de Moisés de relatar todas as coisas, né? E referente aos dias da criação, nós vemos diretamente 2 colunas, né? Então, como eu explico tudo isso? É que Deus criou toda a base primeiramente e depois ele preencheu essas bases. Então, há uma separação entre os 3 primeiros dias da criação e os 3 últimos dias da criação. Então, por exemplo, a palavra de Deus no versículo 3 diz que deixa eu pegar aqui para ler. E disse Deus, haja luz e houve luz, verso 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas, verso 5. E Deus chamou de luz o dia e as trevas de noite. E foi tarde e amanhã no dia primeiro, né? Como é que eu via tarde e manhã se não havia sol, estrelas e lua, que ele só foi criado lá no 4º dia? Então é exatamente este paralelismo que a gente quer estabelecer aqui. Então, no primeiro dia, né, Deus cria luz e trevas, e no 4º dia, então, Deus vai preencher isso aqui. E nós cremos piamente, nós cremos evidencialmente que a luz que estava ali presente era a luz do próprio Deus. Quando ele estava presente, então, era iluminado. A luz da sua presença fazia com que houvesse distinção entre luz e as trevas, né? Então o relato é simples, mas é cuidadoso. Depois da criação da massa, de tudo que estava um caos ali, a coisa toda embaralhada, toda ruim, tudo sem sentido algum, né?
tudo caótico, a matéria-prima de tudo, o Espírito de Deus pairava então sobre a face das águas. Então ele começa a fazer a distinção dos elementos, a separação dos elementos, né? 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, ela faz referência a respeito dessa afirmação aqui que Moisés está explicando, né? E deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Então a palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte, 2 Coríntios, Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz assim: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está pegando essa citação de que Deus ordenou que houvesse trevas e manhã, separasse trevas e luz com a experiência que nós temos com Cristo Jesus, através da nossa conversão. Então, há uma base estabelecida de que a luz de Cristo entra no nosso coração, ilumina a nossa mente, o nosso conhecimento de todas as coisas e nos separa das trevas, do pecado e do mundo a qual nós estávamos fadados a toda a nossa existência. Então Deus faz essa distinção. Então o caráter de Deus aqui ele é demonstrado desde o início, fazendo distinção entre as coisas. Ele distingue. Então estava tudo embolado, estava tudo junto lá. Então Deus falou assim, faz o seguinte, vamos separar isso aqui, separar isso. Então, manhã, tarde, a luz e a trevas, né? E Deus continua, então, o segundo dia da criação, ele faz essa distinção, né? E aqui eu quero, antes de ir para o segundo dia, nós precisamos entender que, de fato, há uma linguagem aqui no texto de Gênesis, que é uma linguagem antropomórfica. O que significa isso? Que palavrão é esse, pastor? Essa linguagem antropomórfica significa exatamente essa identidade humana a Deus. Deus é espírito, espírito puro, 100% espírito. Ele não possui olhos, mãos ou qualquer outra coisa, né? Então, quando nós falamos que as mãos de Deus criaram, que ele falou e que ele viu os olhos do Senhor e tal, nós estamos colocando características humanas em Deus, que é espírita, que não as possui, ok? Então, diante disso, sempre tenha isso em mente. Deus não tem corpo, Deus não tem olhos, ele não tem mãos. É uma linguagem para que a gente entenda a intenção daquilo que Deus estava fazendo naquele momento, ok? Então, a criação reflete o que ele é, luz. Luz, e ele vê que é bom. Então, reflete, emana. As trevas, então, como eu disse, é a ausência de Deus. Então a ausência de Deus ela gera trevas, né? E aqui a gente poderia ter inúmeras aplicações a respeito disso no nosso caráter, né? Quando nós nos afastamos da presença de Deus, quando nós permitimos que Deus não brilhe mais na nossa vida, as trevas começam a ganhar espaço na nossa vida, porque a luz de Cristo não está mais iluminando aquele assunto, ou a nossa mente, ou as nossas escolhas, ou tudo mais daquilo que Deus nos deu como propósito, né? Como intenção de todas as coisas, ok? Estava aumentando o ventilador aqui, ok? Bom, parou a chuva aqui, então fui abrir a janela ali, porque estava bem quente aqui, o quarto onde eu estou. Voltando então aqui, né? Então Deus ele é luz, né? Então nós precisamos permitir que essa luz
ilumine o nosso caminho e faça com que ele de fato haja nas nossas vidas, né? Então o Criador dá origem e ele nomeia, né? Então ele disse: haja luz e houve luz, né? Então o Criador, ele cria e também nomeia. Então ele chamou de trevas, de noite, a ausência de luz, as trevas, e dia, manhã, a ausência, a presença de luz em todos os momentos, né? Então isso nos dá a essência do Criador, né? Assim como um pai e uma mãe, quando concebem um filho e o nomeiam, e essa é o pensamento, a origem de Deus ali, né? Deus dá nome à sua criação. Deus se orgulha daquilo que ele fez. Ele tem satisfação em tudo que ele fez. O segundo dia, então, a palavra de Deus diz que ele criou as águas, né? As águas de cima e as águas de baixo, separou. E aqui nós entendemos exatamente então as águas de cima e as águas de baixo, né? As águas de cima, a atmosfera e todo o vapor de água, né? Todos os elementos que formam a atmosfera, foi para as nuvens, para aquilo que mais tarde seria o dilúvio, né? A gente vai falar um pouquinho disso quando chegar até lá. Já fica a pergunta aí, vocês acham que houve chuva ou não antes do dilúvio? Deixa aí seu comentário, o que vocês acham e tudo mais. Então as águas de cima carregadas de água e as águas de baixo. Então Deus falou, olha, vários tipos de água, então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos separar função de um, função do outro e pronto. Não há necessidade de tudo isso e tudo mais, né? Então, as nuvens carregadas, o firmamento, os mares, né? Tudo que é propício para que existisse vida, Deus então cria com esse propósito. As águas de baixo, as fontes subterrâneas e o firmamento, que então é a atmosfera, as nuvens e todas as outras coisas, ok? Então, no terceiro dia, Deus então manda as águas do firmamento, né, embaixo, as águas de baixo se juntarem em um lugar só e aparecer a porção seca. Então, deu nome e propósito para essas águas e viu que era bom. 2 Pedro, capítulo 3, verso 5, ele vai confirmar esse relato, ele vai fazer com que esse relato se referencie àquilo que no Novo Testamento também. Vamos abrir lá. Então, 2 Pedro, capítulo 3, verso 5, vai dizer assim: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água através da água, pela palavra de Deus, pelo qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição do dia dos ímpios. Então Pedro está se referenciando o que aqui? Assim como Deus criou todas as coisas, no juízo poderá haver destruição de todas essas coisas em função do pecado do homem, né? Então, assim como Deus criou todas as coisas para que o homem aqui vivesse com o propósito de Deus, também a criação vai servir num propósito de julgar toda a criação. É claro que há um estudo muito mais profundo disso aqui, eu não quero nem me arriscar nisso, mas apenas fazendo um pouquinho de referência àquilo que o apóstolo Pedro aqui está falando. Então, Deus se regozija e sucede de acordo com o seu propósito, ele avança de acordo com o seu propósito, né? Deus enche a terra com relva, erva e frutos. Então, no terceiro dia. Então, há início ali a vida.
Então a vida começa a ter início e essa vida ela é autônoma, ela não depende exclusivamente do seu Criador. Então Deus cria e não precisa recriar novamente, ele dá autonomia para que essas plantas, árvores se reproduzam e povoem a terra. Olha só que interessante, né? Deus cria a terra e a vegetação com a capacidade de se reproduzir. Não é necessário recriar, mas olha só a característica, né? Segundo a sua própria espécie. O propósito era o sustento da vida do homem e dos animais, de tudo que nele está contido e criado, né? Então não era mais necessário recriar. Então a vida brota daquilo que Deus criou. Então Deus viu que tudo aquilo era bom. Então serve de alimento para os homens, para os animais, a relva, ela se multiplica, se semeia, se reproduz e dá sustentabilidade à criação. Então a primeira vida autônoma Deus cria através da vegetação, das árvores, dos frutos, conforme a sua própria espécie. Maravilhoso propósito de Deus aqui em tudo isso. E já caminhando para o final aqui, né? Nós precisamos enfatizar algumas coisas diante de toda essa exposição até aqui, até o terceiro dia, então, ok? Então, o ponto principal aqui que nós devemos nos prender aqui, só existe um Deus. E em tudo, em todas as coisas, ele revela os seus atributos. Ser bom. E viu Deus que tudo era bom. Ser belo, profundo, misterioso, né? Diante de tudo isso, todos são atributos de Deus. Ordem, sequência, e estava tudo um caos e Deus separou, deu ordem ao caos, né? Separou as águas, separou a luz das trevas, fez com que a água se separasse da terra. Deus é um Deus de distinção. Este é o caráter de Deus. Ele nunca vai se misturar com algumas outras coisas que podem ferir o seu propósito. Deus vai distinguir as coisas para a ordem do seu propósito, né? Para a sequência do seu propósito. Então, tenha em mente isso. Nada é acaso. Deus criou todas as coisas com um propósito. E que esse propósito chegue à nossa vida em nome de Jesus e que isso possa, de fato, alimentar o nosso coração. A segunda coisa que a gente precisa ter atenção em tudo isso é que há um design, há um propósito, há uma intenção na criação. Não foi por acaso. Moisés estabelece a diferença entre os deuses sumérios, entre os deuses assírios, babilônicos, os egípcios, os deuses cananeus que sacrificavam, colocavam a vida como algo que os deuses precisavam dos seus adoradores. Não. O nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus Criador, ele não precisa ser alimentado, ele não precisa de sacrifícios, ele alimenta através da sua criação, através dos frutos da terra, ele cria e provê a sua criação. Ele não precisa de sacrifício para ser provido através daqueles que creem. Deus, ele há um propósito, há um design, há uma intenção que Deus possa alimentar o seu povo e não ser alimentado por ele, né? Deus está separado da sua criação. Ele não é o fruto da sua criação, assim como criam os gregos, os cananeus, os sumérios, que de uma explosão, que houve o sangue de um Deus, caiu na terra e se formou todos. Não, Deus há um propósito, é um criador, né? Todas as coisas não são a expressão de Deus. Deus sim se expressa através da sua criação, mas ele não está contido na sua criação. Se eu como um pedaço de carne, eu não estou comendo a Deus. Se eu estou comendo um pé de alface, eu não estou comendo a Deus.
eu vejo que aquilo é bom, expressa a bondade e a provisão de Deus para a minha vida. Porém, aquilo não representa a Deus. Por mais que Deus esteja contigo, porque foi Ele que criou todas as coisas, né? Ele não está presente naquela matéria. Ele criou e deu para que a sua criação usufruísse de tudo isso, né? Então, ele não é uma emanação, né? Deus não é uma alma do mundo, sim, o mundo é a expressão do seu poder, da sua glória, né? Embora Deus esteja presente, mais uma vez eu digo, na sua criação, em tudo aquilo que nós vemos, porque a palavra de Deus diz que nós vemos a Deus e a criação expressa a obra de suas mãos através da criação, né? Mas ele não está contido na criação. Ele é o Criador Todo-Poderoso. Ele não precisa da criação e da sua criatura para sobreviver. Okay? Então há uma distinção, há um design, há um propósito, Deus está separado da sua criação. Deus tem o poder sobre toda a criação. Ele nomeia, ele dá nome às coisas. Assim como um pai e uma mãe, sim, Deus é o pai da criação. Por isso que assim nós o chamamos, o pai, né? Nomear no Antigo Oriente denota domínio. Ou seja, eu dou um nome porque eu tenho o poder sobre aquilo, né? Então Deus tem o poder sobre a criação, tem o domínio sobre toda a criação. Então ele é o Senhor da sua criação, ele não é a consequência da criação ou qualquer outra coisa. Ele é o Criador de todas as coisas, né? Alguns outros povos adoram a expressão da criação. Por exemplo, sumérios, assírios, babilônicos, cananeus adoravam criaturas como Ra, os egípcios, né, o deus Sol, como o rio Nilo, como o boi Apis, né, como o pássaro negro de Ibis. Tudo isso não é o Criador. Nós não adoramos as criaturas de Deus, nós adoramos ao Criador, o Todo-Poderoso, o único, pleno, aquele que tem propósito, aquele que nos deu propósito para fazer todas as coisas, né? Representações falsas de Deus, por mais benéfico que seja o sol, por mais benéfico que seja o rio, ou pássaros místicos e bois, enfim, animais, por mais que eles servem a todos nós e por maior que seja essa importância, eles são falsas representações de Deus. Tira a glória do Criador de todas as coisas, né? Coloca a criatura como sendo algo a ser adorado. Na verdade, Deus é o único ser digno de ser adorado. Usurpa o direito exclusivo do Criador que tem domínio sobre a criação, que é digno de ser adorado pela criação. Exclusivo, direito exclusivo do Criador, do nosso Deus, o único Deus Criador. Okay? Deus, ele é o autor da vida e ele se sustenta e nos alimenta através da criação, né? Os deuses egípcios precisavam receber sacrifícios nas pirâmides, inclusive nós vemos a representação disso através da arqueologia, de que quando morriam para que eles fossem trasladados como deuses que faraós criam que eram para o mundo dos deuses, né, precisavam oferecer sacrifícios aos deuses para comprar esta passagem, para satisfazer, alimentar esses deuses. Como eu disse, Deus nos sustenta através da criação. Deus nos sustenta através de todas as coisas. Deus nos sustenta através de tudo que Ele criou, de tudo que Ele viu que era bom. Nós, como seres humanos, a excelência da criação, Deus fez todas as coisas para que nós desfrutássemos de tudo que Ele fez. Nós somos a coroa da criação, o propósito final a qual Ele criou todas as coisas. Deus poderia ter feito todas as coisas de uma vez, ao estralar de dedos e todas as coisas simplesmente serem criadas. Mas Deus faz todas as coisas em 6 dias. Isso traz uma lição importante para nós. E Deus escolheu fazer tudo em partes, para nos ensinar que
descanso é necessário. Nós precisamos descansar. Nós precisamos parar de fazer as coisas. Precisamos fazer as coisas com paciência. Nada se faz de uma vez só. Todas as coisas têm as suas etapas, né? É preciso ter paciência, sabedoria, planejar, ver o resultado e contemplar tudo isso e aí sim continuar em toda essa criação. Criar a base, criar aos poucos, planejar para que tudo saia conforme ao propósito da criação, né? Assim como deve ser as nossas vidas, tempos de sabedoria, tempo de descansar, parar e pensar, não fazer tudo de uma vez, uma lição que o Criador nos dá através da sua criação. Algumas coisas que eu quero deixar claro aqui, nós já estamos encerrando, né? A evolução, ela é muito aceita nas escolas, em tudo aquilo que nós vemos hoje, diante dos estudos normais, teoria de Darwin, né? Isso vai de encontro àquilo que nós não cremos. A evolução, ela tem o seu papel, sim, porém não na vida do homem. Deus criou o homem. Senão a fé, ela é morta, né? Aquilo que Darwin viu na ilha foi um pássaro de bico assim, o outro de bico assado. Esta evolução de que há variedades dentro da sua própria espécie, nós não temos dificuldade nenhuma. Afinal, o homem não é o mesmo desde a criação. Uns são mais branquinhos, outros são mais loirinhos, outros têm o olho puxado, o outro tem o olho mais aberto, o outro tem o olho maior, outro tem as mãos maiores, mãos menores, outros são mais fortes, outros são mais resistentes. O homem mudou com todas as coisas. Nós vemos negros, brancos, amarelos. Há uma variedade, né? Há uma mutação, há uma evolução de todas as, mas segundo a sua própria espécie, né? Então, conceber que micro-organismos deram origem a um humanoide e que esse humanoide evoluiu para o homem que hoje nós somos, isso destrói o propósito de Deus. Se houve o início de uma vida, não há um marco zero. O homem o homem criação, aquele que pecou, está sobre ele todo o pecado, que desobedeceu a Deus. Então Jesus não precisava ter vindo, Jesus não precisava existir. Quem é que Deus redimiu? Não há representação do primeiro Adão e do segundo Adão, que é Cristo. Não há essa representação. E disso nós excluímos totalmente a hipótese de evolução para a criação do homem. Okay? Então, uma outra coisa, e que isso o pastor Cristiano falou alguns domingos atrás, umas 3 semanas atrás, duas mensagens a respeito de cosmovisão. Há uma guerra de cosmovisão, né? A mesma situação que Moisés enfrentava ali ao entrar na Terra Prometida, para formar o caráter daquele povo através desses escritos que Deus havia mandado escrever. Hoje, esta cosmovisão é disputada, há uma guerra. E nós, como cristãos, não podemos desprezar isso, né? Se a nossa visão sobre as coisas que Deus criou for diferente daquilo que a palavra nos diz, nós estamos entrando no pensamento do mundo. Hoje nós vemos quantos dão importância a animais maltratados, as plantas, cachorros, enfim. Mas o aborto, há uma tolerância. Meu corpo, as minhas regras. A vida humana não tem nenhum problema. Então há uma disparidade muito grande. Há uma cosmovisão querendo ser implantada na nossa mentalidade, que Deus não quer que a gente ceda a tudo isso, né? Hoje nós enfrentamos essa mesma guerra, né? Homem, mulher, homem pode ser o que quiser, mulher pode ser o que quiser, o bem, o mal são relativos, eles não existem, então tudo é obra da criação e tudo mais. Que a sua cosmovisão continue bíblica e santa, né? Assim como Deus escreveu tudo isso para aquele povo, tem uma cosmovisão de que há um Criador, que há um propósito e que o bem e o mal são estabelecidos por Deus, né?
Adão e Eva não conheciam o bem e o mal, eles conheciam bem e o mal era aquilo que Deus falava. Deus falava assim, olha, coma tudo isso, coma tudo, só não coma da árvore do bem e do mal. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula ou na criação do homem. O bem e o mal que Adão e Eva conheciam era o que Deus mandava. Esse é o propósito de Deus, né? Que esta cosmovisão que nós temos que ganhar da palavra de Deus, de que bem e mal não são as coisas que nós vemos ao nosso redor, ou que a mídia fala, ou que qualquer outra pessoa. Deus é quem estabelece o que é bom e o que é mal. A palavra de Deus diz que a criação, ele viu todas as coisas que ele fez e viu que era bom. Então a criação é boa, ele tem um conceito, uma perspectiva a respeito da criação. E que nós possamos ganhar essa mentalidade de Deus e permitir que ele fale conosco através das suas palavras, da sua criação. Assim como ele viu que as coisas eram boas, assim ele também continue nos guiando através de todas as coisas, que o bem e o mal, muitas vezes ele nos engana dos conceitos e tudo mais, mas que há uma fonte. Há uma fonte que diz o que é o bem, que é o próprio Criador de todas as coisas. Amém? O nosso tempo já se foi, infelizmente, mas na semana que vem nós voltamos, falando então do 4º, 5º e 6º dia da criação sem falta, tá bom? Forte abraço para vocês, Deus abençoe, excelente culto para vocês, que vocês possam estudar e qualquer dúvida, se inscreva nessa aula, eu vou mandar o vídeo com a criação toda no nosso grupo, e se você quiser ter acesso, veja lá, para que a gente use esse vídeo nas 2 aulas, talvez na 3ª, tá joia? Forte abraço, Deus abençoe, até mais. Tchau, tchau.